Sabe aquele papo de que a grama do vizinho ela é sempre mais verde? Pois então, essa grama verde, ela tá apodrecendo e o vizinho, ele tá valorizando mais a grama do que o próprio dono do jardim. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, por aqui a gente vai falando todos os dias, né, cara, sobre o Flamengo. E, cara, ontem... Gente, eu acho que o Palmeiras ontem sentiu o desfalque, né? É um desfalque importante, um desfalque de peso, um desfalque de que acaba desequilibrando e decidindo os jogos, né? E o seu reforço, o Andreas Pereira, hein, cara? O Andreas Pereira não é por falta de aviso, não é por falta de aviso, né? Isso aí já era pra saber. Cara, é o seguinte, cara, você já imaginou ontem? Você viu o jogo? Primeira coisa é o seguinte, você viu o jogo? Pois bem. Você imagina o Flamengo ontem fazendo 45 minutos daquele, saindo com 3-0 para o intervalo. O que iria acontecer por aqui? E eu não falo somente sobre imprensa paulista não, tá? Porque eu acho que dentro desse papo é justo apontar algumas coisinhas da imprensa paulista, mas eu acho que tem algumas coisas que o próprio torcedor do Flamengo, ele mesmo não fica se alimentando e fica se retroalimentando desse caos. O Flamengo em 2025, bota logo uma coisa na sua cabeça, irmão. A gente já tá indo para novembro, tá tendo que convencer, é bizarro. O Flamengo não deve nada, futebolisticamente falando, dentro de jogo, taticamente falando, tecnicamente falando, a ninguém, parceiro. Se tu tá vendo a grama do vizinho mais verde do que ela realmente é por uma questão ótica sua, é por uma opção sua e talvez seja por uma maneira de viver sua. Porque, meu irmão, a grama do Flamengo, ela não tá verde porque eu não quero essa história de verde, não. Ela tá bem rubro-negra, bem viva. Então, assim, cresceu em vários momentos na hora certa da temporada e tem tudo para no final da temporada ela ser a grama premiada, com a grama com as conquistas. Ninguém jogou mais bola do que o Flamengo nessa temporada. Ninguém tem melhor atuação do que o Flamengo nessa temporada. Os desafios, você tá esquecendo o que o Flamengo fez no Mundial, por exemplo? O jogo que o Flamengo faz contra o Chelsea. Você esquece, por exemplo, que o Palmeiras faz... Me parece que o torcedor do Flamengo, ele supervaloriza mais atuações do Palmeiras, mais até do que o palmeirense. E de uma forma, eu vou usar essa palavra, tá? Eu quero usar exatamente essa. Desculpa aí se eu posso ofender alguém, né? O torcedor do Flamengo, tem torcedor do Flamengo que ele é covarde com o próprio Flamengo. Sabe por quê? Ele tem uma exigência pro Flamengo na qual ele não exige ao dos outros clubes. Então, do Flamengo, ele exige algo que ele não exige dos outros, ele não exige do Palmeiras. Então, ele tá sempre satisfeito com o Palmeiras e com o Flamengo, que é o time com o qual ele torce, ele é praticamente o primeiro rival. Porque ele nunca, ele passa o ano inteiro. O ano inteiro. Ontem eu dei uma passada rápida, muito rápida, na rede social. Eu vi esse comentário de um torcedor palmeirense, tava a foto dele tudo, né, identificado com o torcedor do Palmeiras, ele botando: não tem tática nem estratégia alguma para tentar um gol. O esquema é jogar a bola na frente e contar com a sorte. Esse é o próprio torcedor do Palmeiras avaliando. Se for o flamenguista ia falar: não, cara, o teu Palmeiras tá superestimando, né? Superestimando. É verdade que a LDU que venceu ontem o Palmeiras não é a mesma que empatou com o Flamengo. É a mesma altitude. Não é o mesmo tipo porque teve uma mudança do treinador. Mas, de qualquer forma, você vê o do Flamengo 0-0 tinha um monte de torcedor do Flamengo. Mas, assim, um monte, meu chapa. Arrancando a calcinha pela cabeça. Sabe? Flertador com caos o tempo inteiro. E o Flamengo ali. Você já parou pra pensar... Isso é sério. Isso é sério. Você já parou pra pensar que o Flamengo está a um empate e uma vitória de conquistar o título da Copa Libertadores, que, na minha opinião, esse título da Copa Libertadores, ele entra para um dos mais importantes da história do clube, pois o Flamengo vai ser o primeiro, né, e o único clube brasileiro a ser tetracampeão da Copa Libertadores. Então a importância dessa Libertadores ela é gigantesca. Você já parou para pensar? Talvez até seja você mesmo, cara, e a nossa conversa é franca. O Flamengo tá a um empate e uma vitória de conquistar esse título, e até agora você tá insatisfeito. Você só reclama. Você não consegue passar uma semana falando assim: caraca, que momento especial, meu irmão. Aí você vai me responder de imediato. Talvez você tenha já me respondido falando assim: mas Godoy, Flamengo é cobrança.
Meu irmão, você tem que trabalhar então numa instituição financeira gerando boleto. Porque teu carnê de cobrança tá maior do que de instituição financeira. Que é isso, irmão? Mas sério, tá desconectado da realidade, cara. Tá desconectado da realidade. O Flamengo tá bem, o Flamengo passa por momentos ruins, e aí a gente tem que ter uma maturidade. Temos que ter essa maturidade. Embora alguns colegas, youtubers, comunicadores, perfis aí que tem de vários e tal, não tenham, a gente tem que ter essa personalidade. A gente tem que ter essa autocrítica e essa maturidade. A gente tem que saber distinguir o que a gente gosta do que é. Nem tudo que a gente gosta, né, é o ideal, e nem tudo que a gente gosta é o melhor. E nem tudo que está sendo feito que a gente não gosta não presta. Por que eu falo isso? Você pode chegar e falar assim, pô, eu não gosto da forma que o Flamengo joga, eu não quero que o Flamengo jogue assim, eu não me vejo identificado, eu não gosto do Felipe, eu não gosto do Arrascaeta, eu não gosto do raio que parta. Perfeito. Agora, não dá pra negar que o Flamengo do Felipe, o Flamengo do Arrascaeta, o Flamengo 2025, tá sendo um Flamengo que, caramba, os números comprovam. E se os números você ignora, eu tô indo assim ao fundo do poço da ignorância. Se você ignora também os números, sua vista não tá enxergando o que você gosta e o que de fato acontece e fala assim, ah, realmente, cara, eu não gosto disso aqui não, mas porra, olha. E tem tudo pra ganhar, né, cara? Pode competir, é um time... E essa temporada de 2025, o Flamengo não deve nada a ninguém, muito pelo contrário. E eu vejo um encantamento do torcedor do Flamengo com o Palmeiras. O Palmeiras, cara. O Palmeiras do Abate Abel, cara. O Palmeiras do VAR. O Palmeiras da arbitragem intervencionista, que já deu tantos e tantos pontos. E o torcedor do Flamengo olha pro Flamengo e fala... Mas aí eu gosto de entrar nesse papo. Porque é o seguinte, deixa o seu like aí, cara. Deixa a sua curtida aí. Dar essa moral pra gente. Eu sei que muita gente não vai deixar a curtida, que vai ficar na bronca, né, do que eu tô falando e tal. Enfim, faz parte. Mas você que, pô, dá essa curtida aí pra compensar aquele amigo que confunde as coisas. Eu não consigo separar o que é o torcedor do que é o homem e do que é a mulher, né? Modo de dizer, o gênero pouco importa. O que você é como torcedor, na minha opinião, é uma extensão do que você é no seu dia a dia, no seu trabalho, dentro da sua casa. Dificilmente você adquire uma personalidade na qual você não tem como torcedor. E eu vejo hoje, infelizmente, tá? Isso eu falo de uma forma, eu não digo penosa, porque a gente não tem que ter pena, né? Mas de uma forma assim, sabe, acaba pesando um pouco. Eu vejo que a galera tá difícil, cara. A galera tá amarga. A galera tá amarga. Eu canso de falar isso, né? E, de certa forma, me preocupa um pouco com isso, né, cara? Me preocupa um pouco com isso. Eu acho que quando você falava, o principal sentimento, né, adjetivo da torcida do Flamengo era felicidade. Eu acho que se nós pudéssemos resumir a torcida do Flamengo, eu acho que falaremos de felicidade. Além de ser o mais querido, é a maior torcida, eu acho que era a torcida mais feliz. Isso tem mudado. Infelizmente. Eu falo com preocupação. Isso tem mudado. E, cara, essa extensão do que você é, o que você transborda pro time, faz com que hoje tenha torcedores que a gente vai chegar em novembro e o cara tá insatisfeito até agora. Contudo, ele vai usar o Flamengo para sua felicidade momentânea. De que forma? Quando o Flamengo vence, ele se inclui. O Flamengo venceu, nós vencemos. Quando o Flamengo perde, ele se exime. Ele perdeu. É o famoso torcedor de vitória. E tá cada vez mais claro pra mim como tem torcedor de vitória. Muito claro. Ele se exime do resultado negativo, ele não faz parte. E aí esse torcedor, que tá de janeiro a outubro, né? A gente tá entrando em novembro. Não vai ganhar nada, porque o Palmeiras tá o ano inteiro. Quando o Flamengo for campeão, e vamos torcer para que o Flamengo possa... E ele pode ser campeão. Ele faz para ser campeão, ele tá aí para ser campeão. Falta muito pouco. Ele vai tirar onda. Ele vai tirar onda no trabalho, ele vai tirar onda na faculdade, ele vai tirar onda da escola, porque ele vai fazer parte, né? Tirar onda, tirar onda, tirar onda, tirar onda. Só que esse tira onda dele é artificial. Sabe por quê? Pela forma dele de ser, vai durar muito pouco. Quando começar a janela de transferências, dias depois de um grandíssimo título, quem sabe histórico, tetracampeonato, ele já vai estar cobrando. Com essa
nessa lógica maluca dele. E aí vai cobrar pelas contratações, vai cobrar pelo coisa, vai... E aí o Campeonato Brasileiro já começa em quase meados, né? No final da segunda quinzena ali de janeiro, brasileiro, e já vai estar na mesma loucura de sempre. E essa infelicidade, ela fica... E aí vamos parar pra pensar racionalmente, cara. É normal? E pior, vai ter gente que vai responder, é normal. Porque é Flamengo, porque é isso aí, porque é time grande. Vai vir com umas muletas tão falsas, umas narrativas tão mentirosas, que só para se retroalimentar da tristeza. Nunca dá satisfação, nunca dá leveza. Repito, o Flamengo está a um empate e uma vitória de conquistar um dos seus títulos mais importantes da sua história e, hierarquicamente, chegar a uma posição onde nenhum clube brasileiro chegou na história da Copa Libertadores. O Flamengo está muito próximo. E tem um monte de gente que até agora está dizendo assim, eu não participo disso. Mas caso o Flamengo vença, aquele oportunismo barato, mas imediatista, vai falar, agora eu faço parte. Mas daqui a pouco vai falar, também não faço. Isso é uma forma de torcer e aí barra como eu penso. Como você vive, como você torce. Isso é uma forma bacana de se viver. Pensa nisso, rapaziada. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Tô com uma pena do Palmeiras, do Abel e do Andreas. Sentiram falta, né? Teve falta. Ô, pênalti! Um abraço.